Graça e paz a todos, amém? Saúde aos amados irmãos que nos acompanham pela internet, pelo Facebook, pela live. Graça e paz, você seja multiplicado a todos. Nos dê a honra da sua audiência e cremos que Deus vai falar profundamente ao teu coração nesta noite, amém? Eu convido os amados irmãos que aqui estão em Fortaleza a abrir a sua Bíblia juntamente comigo na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 11, versículo 13. E o tema da mensagem que eu trago nesta noite é o Evangelho, ou Paulo, o apóstolo dos gentios. Paulo, o apóstolo dos gentios. Vamos ver, vamos dissertar a respeito desse tema nesta noite. Quem conhece vai relembrar e quem não conhece vai aprender. Amém? Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 11, versículo 13. O tema da mensagem é Paulo, o apóstolo dos gentios. Eu só quero dizer o Evangelho. Quero ligar no Evangelho da Graça. Paulo, o apóstolo dos gentios. Romanos capítulo 11, versículo 13. Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto que eu sou apóstolo dos gentios, e glorifico o meu ministério. Amém? Oremos ao Senhor, fazemos uma breve confissão. Senhor Jesus Cristo, eu te louvo, Senhor, eu te exalto, eu te agradeço por mais essa oportunidade ímpar de poder falar da tua palavra, de poder dissertar do teu evangelho. Peço, usa a minha vida, usa a minha voz, usa os meus gestos, porque eu sei que a minha capacidade, a minha suficiência, ela vem de ti. Fala aos teus filhos nessa noite. É tudo que eu te oro, já te peço e já te agradeço. Amém? Então, amados, Paulo, o apóstolo dos gentios. Por que desta mensagem? Porque se nós não entendermos que a mensagem do apóstolo Paulo é uma mensagem diferenciada dos demais apóstolos, se você não separar a mensagem do Evangelho da Graça que foi dada a Paulo e a mensagem que foi dada aos discípulos de Jesus de Nazaré, nós nunca iríamos entender o Evangelho. Sem separar o Evangelho dos 12 do Evangelho do apóstolo Paulo, você não vai entender a Bíblia. Para que nós venhamos entender o que é Evangelho para a igreja gentílica, é preciso que nós venhamos a saber e a conhecer que Paulo é o apóstolo dos gentios. E como aqui nesta comunidade a gente não falamos sem mostrar na Bíblia, está escrito. Aqui em Romanos capítulo 11, versículo 13, ele diz, olha: Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois que eu sou apóstolo dos gentios e glorifico o meu ministério. Nós temos que entender que a chamada, ou que o evangelho de Paulo foi um evangelho diferenciado do evangelho dos apóstolos de Jesus de Nazaré. Foi diferenciado. Nós não podemos, a Bíblia manda nos examinar tudo e reter o que é bom. É claro que tem coisas que Pedro, Tiago e João de repente falou coisas que dá para a gente aproveitar, tirar proveito. Mas nem tudo que eles falam a gente pode absorver para nós, porque nós somos uma igreja de origem gentílica. O que é um gentio? Um gentio é todos quantos não nasceram em Israel, todos quantos não fazem parte do Israel, da cidade de Israel, todos quantos não nasceram em Israel são considerados gentios, porque primeiramente o evangelho que foi anunciado foi o evangelho aos judeus. Depois o Cristo ressuscitado revelou o evangelho ao apóstolo Paulo, e este apóstolo trouxe um evangelho para nós, a igreja gentílica. Então todos quantos não nasceram em Israel são chamados de gentio, quer brasileiros, quer americanos, quer chinês, quer francês, todos eles são considerados gentios. Amém? Então, Paulo, o apóstolo dos gentios. Para que nós venhamos entender o que eu vou pregar nesta noite, eu quero que você vá lá em Mateus capítulo 10. Vá lá no livro histórico de Mateus, capítulo de número 10, versículo 5. Para você ver o paralelo, o diferencial entre a mensagem dos 12 e a mensagem do apóstolo Paulo. Mateus capítulo 10, versículo 5, amém?
favor, tu liga aí essa luz aí, ó, só pegar essa tomadinha e aí. Os irmãos aqui estão no escuro. Pronto, glória a Deus. Mateus capítulo 10, versículo 5. Amém? Diz assim a palavra de Deus, ó. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções. Qual foi as instruções que Jesus vai dar? Não tomei rumos, ou não tomei rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritano, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, quando Jesus de Nazaré aqui, Jesus estava no cumprimento da lei, e quando ele chamou os 12, Manuel, ele disse: olha, não vá aos gentios, não tomei rumos aos gentios, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então a mensagem que os 12 apóstolos de Jesus de Nazaré recebeu foi uma mensagem específica para os judeus, não foi uma mensagem para nós, não era uma mensagem às nações. Qual é o diferencial de Paulo? É que Paulo recebeu um evangelho diferenciado. E qual era a diferença do evangelho da graça, ou a qual Paulo recebeu? É que o evangelho que Paulo recebeu e pregou é um evangelho às nações. Enquanto os discípulos de Jesus de Nazaré receberam o evangelho para o povo de Israel, já Paulo recebeu um evangelho às nações, um evangelho eterno. Amém, Valdir? Então qual é o diferencial? Os 12 receberam o evangelho, mas foi para os judeus, não foi para gentio. E Paulo recebeu o evangelho às nações. Está claro? Amém. Vamos ver mais. Vamos ver como foi que se deu essa conversão de Saulo, que até então era Saulo, para Paulo. Porque Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus, até então ele ainda era chamado de Saulo, e quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus, depois lá na frente ele preferiu ser chamado de Paulo, porque Saulo significa o maior, Paulo significa o menor. Pela sua humildade, ele tinha 2 nomes, não era, meu irmão? Ele preferiu ser chamado de Paulo. Atos capítulo 9, versículo 1, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo 1 ao 16. Vamos ver como foi que se deu esse apostolado de Paulo. Como foi que Paulo conheceu o Evangelho, como foi que Paulo teve um encontro com a graça de Deus, com o Evangelho da graça. Atos capítulo 9, versículo 1 em diante. Amém? Amém. Atos 9, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Veja que até aqui, ou até então, o templo de Jerusalém ainda estava de pé. Até aqui havia ainda sumo sacerdote. Embora aqui Jesus já tivesse ressuscitado, embora Jesus já tivesse passado da cruz, embora já tivesse vindo o dia de Pentecostes, os irmãos estavam reunidos lá e foram batizados, cheios do Espírito Santo, todos falaram em línguas diferentes, e já tinha se passado um bom tempo, mas ainda o templo estava de pé. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Primeira coisa, Saulo, que até então era Saulo, que depois virou Paulo, ele era um fariseu. Para quem não sabe o que era um fariseu, ele fazia parte de uma cúpula da religião da época, que eram os fariseus e os saduceus. E dentro do farisaísmo existia os sumos sacerdotes. Existia os sacerdotes, o sumo sacerdote, que faziam parte dessa cúpula. E Paulo estava lá, infiltrado com esse povo, dos quais eles, por acreditar ou por defender a lei de Moisés, porque o templo estava de pé, ainda existia sacerdotes, segundo a lei de Moisés, segundo a linhagem de Levi. Então Paulo, ao aprender a lei de Moisés, o que é que ele fazia? Ele perseguia com unhas e dentes aqueles que seguiam a Jesus. Porque até a cruz de Cristo, o evangelho que predominava era a lei de Moisés. Mas na cruz de Cristo, Cristo pôs fim à lei.
a lei findou em Cristo. Pastor, está na Bíblia? Está lá em Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que a lei findou em Cristo. Então até a cruz de Cristo era a lei de Moisés. Depois da cruz, aí já não é mais a lei, agora é uma nova aliança chamada graça. Amém? Mas vamos continuar a leitura. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Até aqui então, Paulo estava perseguindo aqueles discípulos de Jesus de Nazaré. Amém? Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres levassem presos para Jerusalém. Veja que o templo estava de pé, amém? Veja que ainda existiam sacerdotes. Veja que existiam sinagogas judaicas. Entretanto, alguns judeus que haviam se convertido ao cristianismo, que haviam tido encontro com Jesus de Nazaré, eles agora pregavam a lei, ou vamos dizer, pregavam uma graça misturada, uma graça fermentada com lei. E Paulo perseguiu esses que eram do caminho. Ele pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram no caminho, assim homens como mulheres levassem presos para Jerusalém. Outro fato interessante, eu vou ler esse texto minuciosamente, embora eu se deixe ser demorado mais um pouco, até minha esposa reclamou porque eu estou pregando muito, estou falando muito, mas o que eu quero é que vocês saiam daqui, mas que aprendam a graça de fato e de verdade, porque não adianta eu correr. Porque eu poderia correr isso aqui e pregar essa mensagem de 20 minutos, mas vocês poderiam sair daqui sem entender nada. Então eu prefiro explicar ponto a ponto. Prefiro dar a palavra bem mastigadinha, bem esmiuçada, detalhes por detalhes. Ele pediu carta à sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho. Veja que os discípulos de Jesus de Nazaré, eles não tinham igreja. Vejam que os discípulos de Jesus de Nazaré, eles não tinham um templo físico. Eles não se reuniam em templo feito por mãos humanas. Aqui eles pregavam no caminho. Eles viviam pregando o evangelho pelo caminho. Não tinha um local fixo. Amém? Eles pregavam em todo canto, em qualquer lugar. Assim como nós hoje se reunimos nas casas. Ou se reunimos aqui na minha casa em Fortaleza. Estes também se reuniam nas casas e andavam pelo caminho afora, cumprindo o que Jesus de Nazaré havia dito. O que foi que Jesus de Nazaré disse? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O que foi que Jesus mandou fazer? Ir. Ele não mandou vir. Ele não mandou ficar dentro de uma casinha chamada de igreja. Ele não mandou ficar num local entre quatro paredes. Não, ele mandou ir pregar o evangelho. Ou seja, o evangelho da igreja primitiva era um evangelho sem paredes. Um evangelho sem paredes, um evangelho sem fronteiras, sem barreiras. Não existia barreira para pregar o evangelho. Hoje as pessoas querem ter um local, querem ter uma porta de vidro, querem ter um ar-condicionado, querem, um templo luxuoso para adorar a Deus. Não, porque a gente precisa de uma coma, de um local mais acolchoado, um local mais acomodado. Isso é bom? É bom, a nossa carne gosta disso. Mas a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, não se prendia a isso, meu irmão. A igreja do primeiro século não se prendia a templos ou bancos. Eles pregavam, às vezes sentavam na areia, na beira da praia para pregar o evangelho. Às vezes Jesus, lá no tempo dele, ele entrava no barco e ficava pregando para a multidão à beira da praia. Então o evangelho de Jesus é um evangelho sem fronteiras. Não existe um local específico para adorar a Deus. Ele disse para a mulher samaritana: olha, mulher, vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não, a mulher disse: olha, Senhor, vejo que tu és judeu. O judeu disse que é para adorar no templo. Os samaritanos disse que deve adorar no monte. Mas o Senhor disse o quê? Ele disse: olha, qualquer canto, em qualquer lugar, em espírito e em verdade agora. Até debaixo de uma árvore pode pregar o evangelho. Pode ou não pode, irmãos? Amém? Mas vamos continuar. Daqui para meia-noite, antes da meia-noite eu termino. Versículo 3. Seguindo ele quem amasse? Paulo, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues?
Veja que Paulo estava perseguindo a quem? Vamos ver. Versículo 5. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Toda vez que você sofrer perseguição por causa do Evangelho, por causa do nome do Senhor, saiba que você está sofrendo perseguição. A pessoa não está perseguindo você, a pessoa está perseguindo ou se levantando contra Deus. Toda vez que a gente for afrontado por causa do Evangelho, essa pessoa não está afrontando você, ela está afrontando a Deus. Versículo 6. Mas levanta-te, entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. O que te convém fazer. E os seus companheiros de viagem pararam emudecido e ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos nada podia ver, e seguindo pela mão, e guiado pela mão, levantaram-no para Damasco, ou levaram para Damasco. Então veja, aqui foi o primeiro encontro de Paulo com o Senhor Jesus, amém? Que foi o encontro que ele teve com Deus, aquela luz resplandecente do sol, era Deus. Fazer igual a música lá do Roberto Carlos, essa luz só pode ser Jesus, amém? Vamos ver o versículo 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai numa rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Versículo 12. Viu a entrar um homem chamado Ananias, impor as mãos para que recuperasse a vista. Versículo 13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. Então veja que Saulo aqui era um perseguidor implacável. Saulo tinha uma fama, sabe, não muito boa, ou a pior possível. Versículo 14. E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Versículo 15. Mas o Senhor disse: vai, porque este é para mim o instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis, e bem como perante os filhos de Israel. Então, enquanto os discípulos de Jesus de Nazaré receberam um apostolado para os judeus, Jesus de Nazaré disse: olha, não vá aos gentios, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí agora vem o Senhor Jesus, derruba Paulo por terra. Alguns dizem que ele caiu do cavalo, eu não sei, a Bíblia não cita cavalo, a Bíblia diz que ele caiu por terra, né? Então a gente não pode acrescentar o que não está na Bíblia, mas ele diz que ele caiu por terra. Seria de cavalo, o que era aquele dia, eu não sei. O que se sabe é que ele caiu por terra. E aqui ele teve um encontro com o Senhor. E o que me chama a atenção é que ele disse no versículo 15: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Então Paulo aqui recebeu já um evangelho para os gentios. Aí ele continua dizendo: olha, e bem como perante os filhos de Israel. Então Jesus disse: olha, esse evangelho, enquanto os dos 12 lá, dos discípulos de Jesus de Nazaré, foi limitado ao povo de Israel, já aqui não. Ele disse: olha, vai para os gentios e também pelos filhos de Israel. Ou seja, um evangelho agora não tem preconceito, é um evangelho sem barreira, é um evangelho que as nações. Amém? Tá claro? Você pode anotar, você gosta de anotar. Vai falar a mesma coisa sobre esse mesmo texto no capítulo 22, Atos 22, versículo 6, e Atos 26, 13 em diante. Também tudo vai falar sobre o mesmo parecer. Vamos dar o mesmo parecer falando a respeito desse encontro que Paulo teve. Amém? Você que gosta de anotar aí, anote. Atos 22, 6 ao 13 e Atos 26, do 13 ao 18. Então, aqui Paulo se converteu a Cristo, que até então ele era convertido a Moisés. Até então aqui ele seguia a lei de Moisés com seus 613 mandamentos, mas a partir do momento que ele teve esse encontro com o Senhor Jesus, ele mudou, sabe, assim, converteu, fez uma conversão, fez uma mudança radical, saiu da lei e foi para a graça. E Paulo, quando ele recebeu esse evangelho às nações, Paulo tentou pregar esse evangelho aos judeus,
Só que veja o que foi que aconteceu. Atos capítulo 13 agora. Atos 13, versículo 42. Paulo tenta pregar o evangelho aos judeus. Vejamos nós qual foi a reação dos judeus. Amém? Atos, capítulo 13, versículo 42. Estamos todos? Ao saírem eles, rogaram-lhes no sábado seguinte que lhe falassem estas mesmas palavras. Versículo 43. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiam a Paulo e a Barnabé. Estes, falando-lhes, e persuadiam a perseverar na lei de Moisés. Amém? Estes, falando-lhes, e persuadiam a perseverar na lei de Moisés. Amém? Na graça. Veja que não é mais a lei de Moisés. Vocês ficam atentos aí que tem umas pegadinhas aqui, viu? Eu quero ver se vocês estão atentos mesmo. Olha, despedido a sinagoga, Paulo também pregava até dentro da sinagoga. Muitos dos judeus, porque a sinagoga era um local onde os judeus se reuniam. Tinha um templo e tinha a sinagoga. Muitos dos judeus, prosélitos piedosos, seguiam a Paulo e a Barnabé, e eles falando-lhe persuadiam a perseverar na graça de Deus. Antes da cruz era a lei de Moisés, depois da cruz já não é mais a lei, agora é a graça. Amém? Versículo 44. No sábado seguinte afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Depois que Paulo pregou na sinagoga, depois que Paulo falou do evangelho da graça, aquilo perturbou muita gente. E afluiu quase toda uma cidade para ver Paulo pregar. Versículo 45. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitai, eu vou rejeitai e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna. Eis aí que nós volvemos para os gentios. Veja que Paulo, ele até tentou pregar a graça de Deus para os judeus, mas os judeus não largavam Moisés por nada. Os judeus estavam apegados com a lei, sabe, unhas e dentes. Mesmo Paulo mostrando que o Cristo tinha vindo, mesmo Paulo evidenciando a cruz de Cristo, mesmo Paulo evidenciando a graça, eles não largavam Moisés. Isso é muito semelhante com os dias de hoje, sabe, irmãos que aqui estão. Isso é muito semelhante aos dias de hoje. As pessoas dizem que creem em Jesus, mas não desapegam de Moisés. Dizem que creem em Jesus, mas querem fazer uma campanhazinha. Dizem que crê em Jesus, mas quer subir um monte. Diz que crê em Jesus, mas quer fazer um jejuzinho para sacrificar. Eu postei um estudo lá no Facebook. O preço foi pago. Não temos que pagar mais nada. O preço já foi pago. Eu não tenho que sacrificar. O meu sacrifício hoje é isso aqui. É do culto racional. O meu sacrifício hoje, ou o nosso sacrifício, é se desprender ali, tirar um momento para se reunir como igreja, para o quê? Para consolar, para edificar, para nos santificar. Esse é o nosso sacrifício hoje. É o sacrifício de apresentar a Deus o nosso corpo. Eu não tenho mais que eu vou orar no monte. E qual é a diferença de orar em casa ou no monte? Qual é a diferença? Olha, não foi isso que Jesus ensinou. Nem o Jesus de Nazaré ensinou ninguém a ir para o monte. Jesus de Nazaré disse: olha, quando tu entrar, ou quando tu for orar, tu entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai em secreto, e em secretamente ele te recompensará. Então nem Jesus ensinou ninguém a subir monte. Hoje você vê um bando de religiosos subindo aos montes para sacrificar. Não, porque lá no monte, sabe, o sacrifício Deus se agrada. Não, Deus não se agrada do sacrifício. Oséias capítulo 6, versículo 6 diz: a misericórdia eu quero, e não o sacrifício e o conhecimento de Deus mais do que o sacrifício. Então o sacrifício que Deus requer de nós hoje é isso aqui, ó.
é o sacrifício de estudar a sua palavra, de crescer na graça e no conhecimento. Ele disse, olha, conhecereis a verdade, e o que é que a verdade faz? Liberta, transforma, dá vida. E o que é que a mentira faz? Aprisiona, escraviza. A verdade liberta. Amém? Amém. Então, onde é que eu estava mesmo? Falei tanto que me perdi. Versículo 46. Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que rejeitais, vós mesmos julgais indignos da vida eterna, agora nos voltaremos para os gentios. E aqui, Paulo tentou pregar os judeus, mas os judeus rejeitam a palavra. Atos capítulo 18, versículo 5. Atos 18, versículo 5 ao 6. Eu estou mostrando para vocês como foi que Paulo recebeu a graça e como foi que se deu esse apostolado de Paulo. Atos 18, versículo 5. Atos 18, 5. Amém? Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente ao jejum e às vigílias. Amém? Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes, sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Ou seja, sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu deles estou limpo, e desde agora eu vou para os gentios. Paulo é apóstolo de quem, irmãos? Dos gentios. Diga para o teu irmão da direita e da esquerda assim, Paulo é apóstolo dos gentios, irmão. Diga assim, Paulo é o nosso apóstolo. O nosso apóstolo não é Pedro. O nosso apóstolo não é Tiago. O nosso apóstolo não é João. O nosso apóstolo não é aqueles que compunhavam o ministério de Jesus Cristo. Aqueles foi o apostolado deles foram para os judeus. O nosso apóstolo é Paulo. Aí aqueles que dizem assim, mas vocês são idólatras de Paulo? Não, nós não somos idólatras de Paulo, jamais. Paulo nunca quis isso. Pelo contrário, lá em 1 Coríntios, ele tinha umas pessoas que queriam adorar ele. Uns diziam assim, eu sou de Paulo, ou sou de Apolo, e outro eu sou de Cristo. Aí Paulo diz assim, acaso o Cristo está dividido? Acaso Paulo foi crucificado? E Paulo nunca quis receber glória para si. Pelo contrário, ele reconhecia que ele era um instrumento, ele era uma instrumentalidade na mão de Deus para nós os gentios. Amém? Ele era um instrumento, assim como eu e você, assim como nós somos instrumentos na mão de Deus, nada mais que isso. Então, opondo-se, ele disse, agora eu vou para os gentios. Paulo veio para os gentios. Em Romanos capítulo 11, versículo 13, eu já li, né? Ele diz, dirijo-me a vós outros que sois gentios. O evangelho de Paulo não era segundo homens. O evangelho de Paulo não era segundo homens. Vamos ver isso, 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 10 e 11. 1 Coríntios, você está em Atos dos Apóstolos, você vai passar Atos, depois de Atos é Romano, depois 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 e 11. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 em diante. Amém? Segundo a graça de Deus que me foi dada. Segundo o que, irmãos? Segundo a graça de Deus que me foi dada. A ele foi dada a graça. A ele não foi dado a lei de Moisés. Eu não entendo como é que pessoas leem a Bíblia e não entendem isso. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Então Paulo disse, olha, eu recebi a graça, eu recebi um apostolado, mas porém, cada um veja como edifica. Versículo 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então Paulo jamais ele quis ser adorado ou quis ser venerado. Ele reconhecia que a glória tinha que ser dada a Deus. Ele disse, olha, eu coloquei o fundamento, eu recebi a graça, e a graça é o fundamento.
porque ninguém pode lançar outro igual a Jesus Cristo, ou seja, a graça é Cristo, amém? Em Gálatas capítulo 1, você está em 1 Coríntios, vai para 2 Coríntios, depois é Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 11. Eu estou dizendo para você que o evangelho de Paulo não é segundo homens. Se o evangelho de Paulo não é segundo homem, é segundo quem, irmãos? O evangelho de Paulo é segundo quem, irmãs? Ninguém se habilita? Se o evangelho de Paulo não era segundo o homem, era segundo quem, Jaqueline? Segundo Jesus, segundo Cristo ressuscitado. O evangelho revelado. Vamos ver isso. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo homem. Versículo 12. Porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Nós acabamos de ver que Paulo teve um encontro com o Senhor lá no caminho de Damasco. Ele caiu por terra e ele estava perseguindo a igreja, e Jesus disse: Paulo, por que me persegues? Então ele teve esse encontro com o Senhor Jesus Cristo. Ele disse: olha, o meu evangelho não é segundo homens, não é segundo Pedro, não é segundo Tiago, não é segundo João, é segundo quem? É segundo Cristo ressuscitado. Versículo 13. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Nós vimos qual era o proceder dele no judaísmo, né? O que é que ele fazia no judaísmo? Ele perseguia a igreja de Deus. Ele devastava. Ele tinha autoridade para prender e até para matar aqueles que eram no caminho. Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Versículo 14. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Quantas pessoas até hoje são extremamente zelosos das tradições do pai, né? Há pessoas que, menino, mal gato preto, não passa debaixo da escada, olha a chinela emborcada. Tudo tradição dos nossos pais. Tem gente que diz assim: não, eu nasci católico, eu vou morrer católico e apostólico romano, porque meu pai era católico, meu avô era católico, e por aí vai. Tudo questão de tradição. Paulo, ele disse que rompeu com as tradições. Ele disse: olha, na minha nação, que era lá em Israel, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições do meu pai. Há pessoas, sabe, Manuel, que tem zelo por Deus. Eles são zelosos, sabe? Vai lá na chamada igreja, abre as portas mais cedo, passa o pano, deixa brilhando, limpa a cadeira, limpa o banheiro. São extremamente zelosos. Alguns têm amor de fato, de verdade, mas eles estão fazendo zelo por algo que Deus não quer mais. Quanto o zelo era para ser o oposto disso, o zelo extremamente, ele disse: olha, eu era extremamente zeloso na tradição do meu pai. Há pessoas que são extremamente zelosos na tradição dos homens e não naquilo que vem de Deus. Versículo 15. Quanto, porém, ao que me separou antes de nascer, me chamou pela sua graça, aprove revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os judeus. Amém? Amém, Valdir? Para que eu pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e nem sangue, nem subi a Jerusalém para aqueles que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Olha, veja que quando Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus, ele está dizendo aqui que não subiu a Jerusalém para aqueles que já eram apóstolos. Ele não aprendeu com os apóstolos de Jesus de Nazaré. Certa feita ele até teve um encontro com os apóstolos de Jesus de Nazaré, mas aqui mesmo nesse capítulo ele vai dizer que nada lhe acrescentaram. Vamos ver isso. Aqui em Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Versículo... Vamos ler do versículo 1 em diante. Atos 2:1, amém? 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém. A primeira vez ele foi lá
foi uma coisa muito rápida, porque até os discípulos de Jesus de Nazaré estavam com medo dele, não acreditavam muito na sua convenção. Então ele se apartou do discípulo muito rápido, não aprendeu nada com eles. 14 anos depois da sua conversão, subiu outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi a obediência a uma revelação e lhe expus o evangelho que prego entre os judeus, amém? Entre os gentios. Olha, meu irmão, o evangelho que Paulo pregava era entre os gentios. O evangelho de Paulo era diferenciado dos demais apóstolos de Jesus de Nazaré. É o evangelho específico aos gentios, mas em particular aos que pareciam ser de maior influência, para que de algum modo não correu ter corrido em vão. Então Paulo foi lá ter com aqueles que já eram apóstolos antes dele, e foi lá ver se chegavam a algum conceito, algum concílio. Versículo 4, versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, olha aí, ó, quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, os quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Deus não aceita a aparência do homem, capote. Deus não vê o exterior. O homem é que te vê assim por fora. Por sinal, você está muito elegante hoje, viu? O homem vê o exterior. Deus, porém, vê aqui, ó, o que está dentro. Deus vê o coração. Deus vê as nossas, os nossos pensamentos, as nossas boas intenções ou más. Deus nos sonda por dentro. Ele disse, olha, quanto àqueles que pareciam ser de má influência e quais tenham sido outrora, não interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que a aparência, ou que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Você já imaginou, Emanuel? Você se converter numa determinada igreja, ou com um grupo de irmãos, e 14 anos depois, aí você viaja para fora. 14 anos depois você volta lá para se reunir com aqueles irmãos que você se converteu, e quando você chega lá, os caras não falam mais nada que lhe acrescente, porque tu já cresceu, num patamar tão alto, e você olha para eles como crianças, muitas das vezes é assim que eu me sinto. Eu olho para pessoas assim, eu vejo, meu Deus, fico falando tanta besteira, que a gente vê que uma criança na fé, e às vezes a gente tem que suportar em amor, às vezes a gente tem que escutar, porque isso é suportar em amor. A Bíblia diz acolher o que é débil, acolher o que é fraco na fé, não para discutir, mas você tem que acolher. Então às vezes a gente acolhe, às vezes a gente escuta, mas às vezes pessoas falam coisas que nada acrescentam na nossa vida. Pelo contrário, às vezes só faz botar as pessoas para baixo. Versículo 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão ou da incircuncisão me fora confiado como a Pedro o da circuncisão, veja que há uma diferencial, Jaqueline? Há um diferencial, o evangelho da incircuncisão que foi dado a Paulo e o evangelho da circuncisão que foi dado a Pedro. Então existe dois evangelhos diferentes. Dois evangelhos, pastor? Existe. Um, ele teve o seu prazo de validade vencido, está vencido, que é a lei de Moisés. É a lei que findou em Cristo. Então esse primeiro pacto, essa primeira aliança foi vencida, ela foi anulada. E foi estabelecida uma nova, a graça. E Paulo chamou esse evangelho que ele recebeu do Cristo ressuscitado de evangelho da incircuncisão. Por que incircuncisão? Porque na lei, o sinal da aliança de Deus com os filhos de Israel era a circuncisão no prepúcio. Era aquele cortezinho que eu falei lá na quarta-feira. Então, Paulo diz: quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Então, quanto Pedro recebeu o apostolado para os judeus, ou para aquele cristianismo judaizante, Paulo recebeu um apostolado para os gentios. Quem são os gentios, amado? Quem são gentios? Nós. Nós somos gentios. Ou acaso algum judeu que entre nós? Se tiver, tem que entrar para ali para circuncidar, viu, Manel? Amém? Glória a Deus. Então Paulo recebeu um evangelho diferenciado. Paulo não recebeu o evangelho segundo os homens, recebeu um evangelho revelado segundo Cristo ressuscitado. Amém?
aqui em Efésios capítulo 3, você está em Gálatas, você passa umas folhinhas, já é Efésios. No capítulo de número 3, versículo 8 ao 10, vamos ver o que diz a palavra. Efésios capítulo 3, versículo 10. Me suportem mais 10 minutos e eu concluo a mensagem. Efésios capítulo 3, versículo 10, amém? Perdão, Efésios capítulo 3, versículo 8 ao 10. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Olha, Paulo disse, olha, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios. Sempre ele enfatiza que o evangelho dele, o apostolado dele, foi para nós, a saber, os gentios. Versículo 9. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. Então Paulo recebeu um apostolado, recebeu um evangelho, e ele disse que para o qual é a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. Versículo 10. Para que pela igreja, quem é a igreja aqui, diga amém. Amém. Você é a igreja, nós somos a igreja. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então, Paulo recebeu o apostolado para os gentios, e os gentios somos nós. E agora nós estamos recebendo essa graça e esse apostolado através do evangelho da graça. E qual é o nosso papel hoje como igreja? Paulo diz, para que pela igreja, eu, você, nós, amém? Eu, você, nós, para que a graça de Deus, para que a multiforme, ou as muitas formas da sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados, ou seja, naquela época, potestade, e também nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, é papel meu, é papel seu, é papel nosso anunciar. Por que nós se reunimos aqui todos os domingos, todas as quarta-feiras? Além de estarmos aprendendo, crescendo da graça de Deus, nós estamos cumprindo isso aqui, tornando conhecido a multiforme sabedoria de Deus, tornando conhecido o evangelho das pessoas. E para nós é um privilégio. Amém? Em Atos capítulo 20, versículo 24, volte lá um pouquinho, Atos, capítulo número 20, versículo 24. Atos capítulo 20, versículo 24. Amém? Atos capítulo 20, versículo 24. Porém, nada considero preciosa a vida para mim mesmo, isso Paulo falando, contanto que complete a minha carreira e o ministério que eu recebi de Senhor Jesus, para testemunhar a lei de Moisés. Amém? Para testemunhar o que, irmãos? O evangelho da graça de Deus. Então Paulo, ele, quando pregava a lei, ou quando ele era fariseu, quando pregava a lei, ele perseguia aqueles que eram do caminho, a saber, os discípulos de Jesus. Mas depois que ele teve um encontro com Cristo, ele abandonou a lei, ele colocou de lado a lei, e agora ele testemunha o evangelho da graça de Deus. E para concluirmos nesta noite, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Você está em Atos, depois do Atos é Romano, depois de Romano é 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Amém? Diz assim a palavra: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Por que devemos imitar Paulo? Existem inúmeras coisas pelas quais não devemos imitar Paulo. Paulo tinha um amor abnegado.
Paulo abria mão da sua própria vida para pregar o Evangelho. Paulo, sabe, foi o maior evangelista de todos os tempos. Então eu sei, certa feita eu preguei uma mensagem imitando a Paulo e eu fui questionado: irmão, será que nós conseguimos imitar Paulo? Eu digo: meu irmão, igual a ele é meio difícil, é meio que impossível, mas aquilo que cabe a nós fazer, vamos nós e façamos. Aquilo que nós podemos fazer, talvez nós não podemos ir às nações como ele foi, mas se a gente conseguir evangelizar menos o nosso próximo, menos a nossa família, se nós conseguirmos evangelizar os nossos vizinhos, já é alguma coisa, já é um começo. O que nós não podemos é cruzar os braços e ficar sem fazer nada, porque existe um grupo aí que se dizem desigrejados e se intitulam desigrejados, isso até é antibíblico, né? Ou o cara é igreja ou não é, né, Manuel? Não dá para. Essa palavra é antibíblica, ou você é igreja ou você não é igreja. Então desigrejado é como se você desigrejasse, estivesse. Muitos saíram do sistema religioso, como nós saímos, e alguns saem do sistema e dizem: agora eu sou desigrejado. Não, nós saímos da instituição religiosa, nós saímos do sistema religioso, mas nós somos igreja. A igreja de Jesus são todos os eleitos, são todos os filhos. Quer aqui em Fortaleza, quer em São Paulo, Rio de Janeiro, quer esses que estão pela internet aí, a igreja de Jesus é composta por cada eleito, por cada filho, por cada membro, em qualquer canto, em qualquer lugar. Então não existe desigrejado, existem as pessoas que saíram do sistema, existem pessoas que se decepcionaram com o sistema religioso e que hoje estão vivendo. Aí o que é que acontece? Alguns, quando saem do sistema, se acomodam, cruzam os braços: não vou congregar mais não preciso de pastor não, eu não preciso disso não preciso daquilo outro não. E às vezes o que é que acontece? Acaba se acomodando. E quando você cai no acomodismo, é muito perigoso. Nós não temos que ficar igual o sistema religioso, obrigado a estar todo domingo aqui reunido ou congregado em qualquer lugar, mas a gente tem que ter esse compromisso de estar junto como família, como irmãos. Por quê? Porque se você tirar uma brasa do braseiro, ela tem mais facilidade de ela se apagar sozinha do que ela estando junto no braseiro. Amém ou não amém? Amém. É por isso que Paulo diz lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, Hebreus 10, versículo: não deixemos de congregar como é costume de algum, antes mais façamos admoestações, tanto mais que veja que o dia que se aproxima. E congregar não é fazer parte da instituição, congregar não é, sabe, ficar alienado a uma instituição religiosa, mas congregar é estar junto, como irmão, como família. Amém? Amém. Eu sei que nós não conseguimos imitar Paulo 100%, assim como acredito que ninguém conseguiu imitar Jesus. A gente se esforça, a gente dá o nosso melhor, mas façamos alguma coisa. Amém? Amém. Eu quero terminar usando o que Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4. Deixa eu ver se é a primeira mesmo. Eu escrevi aqui, nem eu estou entendendo. 1 Timóteo capítulo 4. Mas eu acho que é a segunda mesmo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6. E eu concluo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Olha o que Paulo vai dizer. Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação ou por sacrifício, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas todos quanto amam a sua vinda. Olha, Paulo disse: olha, eu estou sendo já oferecido por libação. Ele estava aqui sabendo que ele ia morrer. Ele disse: olha, eu vou
partir. O meu corpo já está sendo oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegado. Ou seja, ele sabia que estava com dias contados. Ele estava preso e ia ser degolado lá em Roma. Mas ele diz, olha, eu combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Você sabe qual foi o bom combate que Paulo combateu? Alguém se habilita? Dou-lhe uma, dou-lhe duas e dou-lhe três. Pregar a graça. Mas ele combatia, o que Paulo combatia era o sistema religioso. O que mais Paulo combateu foi o sistema religioso de sua época. E não é muito diferente de hoje. O que é que nós temos que imitar Paulo? Em combater o bom combate. Combater o bom combate, combater o sistema, combater as mentiras ou as mentiradas do sistema religioso, do farisaísmo moderno que está implantado hoje. Porque naquela época existiam os fariseus daquela época de Jesus. Hoje existe um farisaísmo moderno. Irmã, tu é crente, irmã, usando batom. Irmã, tu cortou o cabelo, misericórdia. Sabe, isso é o farisaísmo moderno. Irmão, vigia, irmão de bermuda. Sabe, são os chamados santarrão. Tem um aqui que o cara andando no sol quente, no pé no meio dia, pra cima e pra baixo, todo empalotosado. Eu digo, meu Deus do céu, tá se achando Moisés, o profeta, tá se achando o profeta Elias. Então, isso é um farisaísmo moderno. Paulo combatia isso, irmãos. Quem crê, entra no descanso de Deus. Amém? Jesus disse lá em Mateus 28, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos... O Evangelho da graça de Deus, a proposta do Evangelho da graça de Deus é trazer alívio, paz, refrigério, é exatamente crer. O nosso maior sacrifício hoje é crer, é fazer com que as pessoas creiam no Evangelho. Porque muitos creem em tudo, na vassoura, no sal, na meia, na toalhinha, na rosa ungida, mas crê no Evangelho que é bom, você mostra preto no branco, as pessoas não, está escrito, mas não é assim. Amém? Assim é, porque assim está escrito, e se está escrito, nós cremos, praticamos e vivemos esta fé, este amor, esta graça. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor com mais um hino e a gente encerra para a glória de Deus. Glória a Deus. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Declare que nosso Deus é soberano. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra se forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Declare: quem nos separará do amor de Cristo?
Cristo será tribulação, angústia ou perseguição, nome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará? Quem nos separará? O amor de Cristo será tribulação, angústia ou perseguição, nome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Curva sua cabeça, oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo,